Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base nas leituras diárias da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, cujo tema do trimestre é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 9, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. A leitura de hoje, quinta-feira, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 24, e lá no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículos de 8 a 10. E a epígrafe diz: a vocação implica uma impulsão interior. A vocação implica uma impulsão interior. Vamos ler o texto de Atos, capítulo de número 20, versículo 24. Assim é o texto na versão King James, versão de 1611. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa contemplar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É Paulo quem está falando neste momento. Não tenho minha vida como tesouro precioso, mas considero uma obrigação por causa de vocês. Isaías capítulo de número 6, versículo de 8 a 10. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? São duas perguntas. Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. E ele me respondeu: vai, e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embora o coração deste povo torna esta gente, embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-os os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Olha que coisa interessante. Lá em Isaías, o finalzinho do texto que nós acabamos de ler, fala contrário ao que é comum nós conhecermos. Dizemos que penso, logo existo. Isaías está dizendo, mesmo que pense, não vai compreender. Está escrito no Novo Testamento que as coisas de Deus são loucura para o homem que perece. Todavia, é vida para aqueles que permanecem. Em outras palavras, quem não compreende o Espírito de Deus, ou quem não é aclarado, não tem a sua visão destampada pelo Espírito Santo, não consegue compreender. E o vocacionado, segundo a linha de pensamento de hoje, nos dois textos que nós lemos de Atos e de Isaías, o vocacionado ele precisa ter uma impulsão interna. Ele precisa internamente ter o desejo de fazer. Ele precisa internamente agir. Sabendo que estas pessoas não sabem, como está lá no livro de Jonas. Jonas, o profeta, ficou chateado porque Deus perdoou o povo. O povo pediu perdão e Deus perdoou. Lá tem a questão da aboboreira, que Jonas ficou chateado porque uma aboboreira que num só dia nasceu, num só dia foi contaminada por um pulgão, por uma praga, e num só dia morreu. Aí o Senhor chega para Jonas e diz: Jonas, você quer que eu tenha pena de uma aboboreira e não tenha pena de um povo, de uma nação inteira? E um povo que, diga-se de passagem, não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? O que nós temos na leitura de hoje é que as pessoas não conseguem entender. São sábias, já conseguiram ir até a Lua, segundo diz a história, estão mandando robôs para pisar em Marte, conseguem se comunicar como nós fazemos via rede social,
mas não entende os mistérios de Deus. É loucura haver um arrebatamento, é loucura ir morar no céu, é loucura ressuscitar depois de morto. Criam várias teorias e o Senhor nos chama hoje à responsabilidade de que precisa haver uma motivação interna. Desnecessário que alguém esteja empurrando para que o serviço seja feito. Lá em Isaías foi dito: eis-me aqui, me envia. E aqui no Novo Testamento, Paulo vem e diz: olha, eu tenho uma obrigação para cumprir. Em outro local ele diz: ai de mim se não cumprir esta obrigação. Que nós aprendamos com Paulo e saibamos qual é a vocação que o Senhor nos chamou e a cumpramos sem precisar de impulso externo. Que o desejo para aquela vocação realmente esteja dentro de nós. Se uma porta fecha aqui, outra porta abre ali. Não existe somente o púlpito da igreja, não. Existem muitos valados precisando do evangelho por aí. Domingo você vai poder cobrar mais do seu professor a este sentido. Lembrando que precisamos cuidar com dedicação dos vocacionados. Fica na paz do Senhor.